Vamos então resolver o conjunto de exercícios da página 94, sobre figuras geométricas. Este conjunto de exercícios é constituído por 5 perguntas. Vamos então resolver a primeira pergunta. Antes de iniciarmos a resolução desta questão, vamos rever o conceito de linha poligonal. Para isso é preciso termos em conta o que é uma linha. Portanto, uma linha é um traço contínuo que é feito por um ponto em movimento. Portanto, se pusermos aqui a ponta de um lápis e se traçarmos esta linha sem levantar a ponta do lápis, traçamos uma linha reta. Neste caso, traçamos uma linha curva. Temos então dois tipos de linhas, linhas retas e linhas curvas. Qual é a diferença entre elas? A linha reta é constituída por pontos que estão sobre a mesma reta, neste caso a reta suporte, enquanto na linha curva os seus pontos não pertencem a uma mesma reta. Por exemplo, estes dois pontos pertencem a esta reta suporte, estes dois já pertencerão a esta reta aqui, e este ponto e aquele será uma reta que passa por estes dois pontos e assim sucessivamente. Portanto, numa linha curva os seus pontos não estão alinhados. É necessário termos então em mente também o que é um segmento de reta, para entendermos o que é uma linha poligonal. É uma parte de uma reta que está limitada por dois pontos a que chamamos extremos de segmentos de reta. Temos aqui uma reta, se escolhemos dois pontos dessa reta, a linha compreendida entre estes dois extremos é um segmento de reta. Isto é importante termos esta noção, porque uma linha poligonal nada mais é do que uma sequência de segmentos de reta. E para que seja uma linha poligonal é necessário que obedeça a duas condições. Quais são elas? A primeira condição é que os segmentos de reta não podem estar alinhados. Isto é, não podem pertencer a uma mesma reta suporte. Segunda condição, o extremo de um segmento não pode ser partilhado por mais do que dois segmentos de reta. Isto é, num vértice da linha poligonal deve corresponder apenas à interseção de no máximo dois segmentos de reta. Vamos analisar estas duas condições. A primeira condição é exatamente os segmentos de reta não podem estar alinhados. Isto é, não podem pertencer à mesma reta. Se nós tivéssemos aqui esta linha poligonal constituída pelos pontos F, N, K, J, I, Q, o que é que verificamos? Este segmento de reta está alinhado com este aqui. Portanto, isto não pode ser uma linha poligonal. Se não houvesse estes dois pontos, se houvesse este ponto e aquele ponto, isto seria uma linha poligonal. Havendo aqui pontos intermédios, já bastava haver um, o segmento da esquerda está alinhado com o segmento da direita, portanto isto não é uma linha poligonal. Para que fosse uma linha poligonal, bastava riscarmos este segmento de reta, fazermos aqui uma baixada, por exemplo, aqui um ponto, aqui outro ponto, e voltávamos a subir. Então, este segmento de reta não estava alinhado com o segmento de reta seguinte, nem este com aquele, nem aquele com aquele. Embora estes dois se mantenham alinhados, mas não são segmentos de reta sequenciais. Portanto, o que importa é que o segmento anterior e o segmento posterior não estejam alinhados. O que significa então que os dois segmentos de reta que se intersetam não podem estar alinhados. Este não pode estar alinhado com aquele, nem este com aquele, como é evidente. A segunda condição é o extremo de um segmento de reta não pode estar partilhado por mais do que dois segmentos de reta. É o caso disto. Esta linha que nós temos aqui não é uma linha poligonal. Porquê? Porque a este vértice chegam três segmentos de reta. Se não tivéssemos este segmento de reta QS, esta linha QOSR seria uma linha poligonal, portanto, sem este segmento. Havendo este segmento, deixa de ser uma linha poligonal porque neste vértice convergem mais do que dois segmentos de reta. Aqui convergem dois, aqui convergem três e aqui dois. Portanto, retirando este segmento, passa a convergir aqui dois segmentos, dois segmentos, dois segmentos, dois segmentos, isto é, a linha cumpre a segunda condição, portanto, é uma linha poligonal. Outra questão que nós temos de ter em mente é qual é a designação de uma linha que não é uma linha poligonal. Uma linha não poligonal não cumpre uma das duas condições que nós dissemos, ou é constituída pelo menos por uma linha curva. Por exemplo, esta não é uma linha poligonal, porquê? Não cumpre a primeira condição. Estes dois segmentos estão contidos na mesma reta. Esta linha também não é uma linha poligonal, porquê? Porque a este vértice convergem três segmentos de reta, portanto, não pode acontecer isto. Aqui tem um, aqui tem dois, ali tem dois, mas aqui tem três. Se puséssemos, sei lá, por exemplo, um ponto aqui, fosse aqui em cima e viesse em baixo, e eliminássemos este vértice com estes dois segmentos, passaria a ser uma linha poligonal. Esta também não é uma linha poligonal, porquê? Porque é constituída por três segmentos de reta e por uma linha curva. Como nós sabemos, uma linha poligonal é constituída exclusivamente por segmentos de reta e não pode ser constituída por nenhuma linha curva. Podemos então classificar as linhas em linhas poligonais e linhas não poligonais,
Dentro das linhas poligonais e linhas não poligonais, podemos classificá-las como abertas ou fechadas, e dentro das abertas, simples, não simples, e simples, não simples, também para cada uma delas. Vamos ver exemplos desta classificação de linhas. Temos então aqui, por exemplo, uma linha poligonal aberta simples, é uma linha poligonal aberta. Porquê que é aberta? É aberta porque os extremos não coincidem. Se for esta origem e aquele extremo, são separados. Se tivéssemos aqui uma linha a fechar, passaria a ser uma linha poligonal fechada. Esta é uma linha poligonal não simples. Porquê? Porque os extremos não coincidem, portanto, a origem com a parte final, portanto, a origem e a extremidade, portanto, é aberta. E para além disso existe um cruzamento entre dois lados, portanto este lado cruza-se com aquele, portanto quando existe cruzamento significa que é uma linha não simples. Temos aqui agora linhas poligonais fechadas, cá está, fechando esta passou de aberta para linha poligonal fechada e esta passou de linha poligonal aberta também para fechada, embora seja não simples, não é? Porque existe cruzamento entre dois lados, portanto este lado com aquele. Depois temos o segundo conjunto, que é linhas não poligonais. Temos abertas simples. Portanto, cá está. Esta é uma linha não poligonal aberta. Portanto, os extremos não coincidem, isto é, a origem com a extremidade, e não existe cruzamento entre os lados. Não cumpre a primeira ou até a segunda condição, por serem linhas não poligonais. Portanto, neste caso, não cumpre a segunda condição. Aqui existem 4 segmentos de reta que convergem a este vértice e aqui existem 3. Portanto, deixa de ser uma linha poligonal. Portanto, é uma linha não poligonal. Esta também é uma linha não poligonal, porque não cumpre a segunda condição e é não simples, porquê? Porque existe um cruzamento aqui de um lado com este lado. Temos finalmente o último subconjunto, que é linhas não poligonais fechadas simples. Basta fechar aquela anterior aqui e aqui. Passamos a ter uma linha não poligonal fechada simples e aqui, fechando estas aqui, uma linha não poligonal fechada não simples. Não simples porque existe aqui cruzamento. Portanto, respondendo à primeira questão, qual das seguintes figuras geométricas é uma linha poligonal? Vamos analisar a primeira figura. Portanto, neste primeiro caso, temos uma linha poligonal simples, e é simples porquê? Porque os segmentos não se cruzam. É constituída apenas por 3 segmentos de reta, este, aquele e aquele, e é uma linha poligonal simples aberta. Aberta porquê? Porque a origem não coincide com a extremidade. Portanto, se for esta origem, aquela extremidade, não coincide, ou ao contrário, é a mesma coisa. A segunda figura, B, é uma linha não poligonal simples, porque não existem cruzamentos, constituída apenas por uma única linha curva. E é uma linha não poligonal simples fechada, porquê? Porque a origem coincide com a extremidade. Portanto, ela é fechada definindo uma região interior e uma região exterior. Portanto, está situada aqui neste subgrupo. A figura C é uma linha não poligonal simples, porque não existe cruzamentos. É constituída por uma linha curva, que é esta aqui, e por um segmento de reta. E é aberta porquê? Porque a origem não coincide com a extremidade. Se for esta origem e aquela extremidade, não coincide, ou ao contrário, do mesmo modo. Portanto, está situada neste subgrupo aqui. A figura D é uma linha não poligonal simples, porque não existe cruzamentos. É constituída por uma linha curva, cá está, e por 2 segmentos de reta. E é fechada porque a origem coincide com a extremidade. Isto é, nós conseguimos definir aqui uma região interior e uma região exterior. Portanto, a resposta ao nosso problema é a linha A, linha poligonal simples aberta. Vamos à segunda questão. Qual das seguintes figuras geométricas é um polígono? Antes de respondermos a esta questão, vamos rever os conceitos de polígonos. O que é um polígono? É uma figura plana formada por uma linha poligonal fechada, temos aqui um exemplo, e pela região interna por área limitada. Isto é, este polígono é constituído por 2 coisas. Pela linha poligonal fechada, é linha poligonal porquê? Porque é constituída exclusivamente por segmentos de reta, e é fechada porquê? Porque a origem coincide com a extremidade. Mais a região que é interior, é ela, que é esta a zona amarela. A reunião destes 2 conjuntos, este é o conjunto de pontos constituído por esta linha,
mais o conjunto de pontos interior a esta linha, define o polígono. Neste caso temos um hexágono irregular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, e é irregular porque os lados são diferentes. Podemos ver então aqui a linha poligonal fechada, é constituída pelos vértices pelos lados, tem aqui estes vértices A, B, C, D, E, F, portanto tem 6 vértices e 6 lados. Se virmos apenas os vértices, são os pontos da interseção dos dois lados consecutivos, ou dois segmentos de reta consecutivos, e aqui vemos apenas os lados da linha poligonal e o polígono de 6 lados, constituído pela linha poligonal fechada e pela parte interior a essa linha poligonal. Podemos ver aqui a parte interior à linha poligonal, é a região limitada pela linha poligonal fechada, e a parte exterior ao polígono de 6 lados, que é esta parte verde. Parte interior e parte exterior ao polígono de 6 lados, portanto conseguimos ver que então com um polígono define sempre duas regiões, uma região interior e uma região exterior à linha poligonal. Podemos ver então aqui que esta linha poligonal não define um polígono, porquê? Porque ela é aberta. Se ela fosse fechada, definia um polígono. Como é aberta, não define. Portanto, neste caso, uma linha poligonal aberta não define um polígono, não é? Porque nós não conseguimos definir aqui uma região interior e uma região exterior. Nós temos apenas uma região no plano da folha, temos esta região e temos esta linha poligonal. Não existe uma região interior e uma exterior. Se tivéssemos aqui um segmento de reta a unir este ponto com este, então teríamos uma região interior e uma região exterior a essa linha. Vemos aqui a parte exterior à linha poligonal, que é exatamente uma única região no plano da folha, e a linha poligonal e a respectiva parte exterior. Vamos então responder à nossa segunda questão. Esta figura B, o contorno da figura não é uma linha poligonal, porquê? Porque não é constituída apenas por segmentos de reta, portanto, se não é uma linha poligonal, não define um polígono. O contorno da figura também não é uma linha poligonal, porque é constituída apenas por linhas curvas. Esta, embora seja uma linha poligonal, mas como é aberta, não define um polígono. Portanto, a única figura que é um polígono é exatamente a figura D, porque é a única que é constituída por uma linha poligonal fechada simples e em que os lados não se cruzam. Se houvesse aqui um cruzamento de lados, por exemplo, se esta figura viesse aqui e fizesse isto, havia um cruzamento, deixaria de ser um polígono. Vamos à terceira questão. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Vamos ver a linha a linha. A primeira é: um triângulo isósceles tem os três ângulos geometricamente iguais. Isto é verdadeiro ou falso? Isto é uma afirmação falsa. Se o triângulo ABC é isósceles, de base AB, que é o que está aqui desenhado, significa então que os lados AC e BC têm o mesmo comprimento. Ora, nós sabemos que num triângulo a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Se o lado BC é exatamente igual ao lado AC, significa então que o ângulo que se opõe ao lado BC, que é este ângulo, é exatamente igual ao ângulo que se opõe ao lado AC, que é este. Isto é, nós sabemos os ângulos da base de um triângulo isósceles são exatamente iguais. Ora, se são exatamente iguais, a única hipótese para que os três ângulos fossem iguais é que seria necessário que o triângulo não fosse isósceles, mas fosse equilátero. Se fosse um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais a 60 graus, que é 3 vezes 60 dá os tais 180. Vamos ver aqui em termos dinâmicos, no GeoGebra, a questão do triângulo isósceles. Temos um triângulo isósceles de base AB, temos aqui um seletor para definir o seu comprimento e um seletor para definir o comprimento, ou seja, a medida dos lados AC e BC. Fazendo variar quer o comprimento da base, quer o comprimento dos lados que são iguais, nós verificamos que os ângulos da base são sempre iguais. Qualquer que seja a variação. Cá está, sempre iguais. Neste caso estamos a fazer variar a medida dos lados AC e BC, mas os ângulos da base são exatamente iguais. Aliás, de acordo com a construção de um triângulo isósceles, né? Se traçarmos com o centro no ponto O, essa é uma circunferência que define a medida da base, e depois com centros nos extremos do segmento de reta AB, traçamos duas circunferências,
de raio igual exatamente aos lados AC e BC. Vai definir aqui um terceiro ponto, que é o terceiro vértice do triângulo, e temos então definido o triângulo isósceles. Cá está, ABC. Cá está, triângulo isósceles de base AB, lado BC igual a AC. E verificamos que os ângulos da base são sempre iguais. E que satisfaz a condição de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Daí que, para que os ângulos sejam todos iguais, significa que os lados têm que ser todos iguais, ou seja, não estaríamos perante um triângulo isósceles, mas estaríamos perante um triângulo equilátero. Segunda questão, um triângulo equilátero pode ter um ângulo de amplitude igual a 50 graus? Já estamos a ver que não é? Porque num triângulo equilátero, os ângulos internos são exatamente iguais e iguais a 60 graus. Se o triângulo é equilátero, significa que os comprimentos dos lados AB é igual a AC igual a BC, né? O que significa que num triângulo a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Ora, se a soma dos três ângulos é igual a 180 graus, qual é o número que multiplicado por 3 dá 180? É 60, não é? Então, os ângulos internos são iguais a 60 graus. Nunca poderia ter um ângulo de 50 graus. Vamos ver em termos dinâmicos, no GeoGebra. Neste caso, temos aqui ainda um triângulo isósceles, não é? Mas, porquê? Porque temos base 6 e lados AC e BC igual a 5,5. Se alterarmos o lado AC e BC para 6, né? Fica 6, 6, 6, passamos a ter um triângulo equilátero, ou seja, os ângulos internos são exatamente iguais a 60 graus. Se fizermos variar a base, por exemplo, para 7, passamos a ter de novo um triângulo isósceles. Ou seja, alterando a medida para 7, voltamos a ter um triângulo equilátero, ou seja, os ângulos internos são iguais a 60 graus. Temos aqui a variação constante entre um triângulo isósceles e um triângulo equilátero. Neste caso, temos um triângulo equilátero de lados iguais a 10 unidades de comprimento. Os ângulos internos são 60 graus, iguais entre si. A linha C, um triângulo pode ter dois ângulos retos? Claro que não, é uma afirmação falsa, não é assim? Se nós temos um triângulo ABC e sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, se traçamos aqui um lado e traçamos um ângulo de 90 graus no vértice A e o outro ângulo de 90 graus no vértice B, para termos dois ângulos de 90 graus, não conseguimos determinar aqui um terceiro vértice para definir o triângulo. Portanto, se um ângulo A, por exemplo, for igual a 90 graus, nós sabemos que a soma de B mais C vai ser 90. Ora, se um deles, ou B ou C, for 90 graus, significa que o terceiro será um ângulo nulo. Portanto, não é possível traçar um triângulo. Vamos ver em termos de GeoGebra. Se analisarmos o procedimento de construção de um triângulo dados um lado e dois ângulos adjacentes, nós vamos verificar exatamente que esta afirmação é uma afirmação falsa, não é assim? Temos aqui um lado AB, temos dois ângulos, o ângulo em A e o ângulo em B. Se o ângulo em B for, por exemplo, 90 graus, vamos pôr o ângulo em B 90 graus, e se o ângulo A também for em 90 graus, estas duas semirretas vão ser paralelas. Logo, nós não conseguimos definir o terceiro vértice, o vértice C. Cá está, 90, 90 são paralelas. Contudo, se nós alterarmos a medida do ângulo de um deles, por exemplo, o ângulo A, para 89 graus, basta tirar um grau, se nós reduzirmos a figura, vamos verificar que ela, embora tenha uma altura bastante grande, o triângulo, elas interceptam-se num ponto C. Portanto, nunca podemos ter dois ângulos internos iguais a 90 graus, não é? Portanto, porque isso dá logo os 180 e significa que o terceiro ângulo será nulo. Vamos finalmente à linha D. Um triângulo retângulo tem sempre dois ângulos agudos. Isto é uma afirmação verdadeira. É preciso recordarmos que é um ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo cuja amplitude é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ora, se num triângulo ABC um dos ângulos é retângulo, o ângulo, por exemplo, em A é 90 graus, sabendo que a soma dos três ângulos internos é igual a 180, significa que o ângulo B mais C
vai ser 180 menos 90, ou seja, vai ser 90 graus. Ora, como é que nós conseguimos arranjar dois ângulos cuja soma seja igual a 90 graus? A soma de dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus são sempre ângulos agudos. Se, por exemplo, o ângulo em B for igual a 1 grau, significa que o ângulo em C vai ser igual a 89. Ambos são ângulos agudos. Se o ângulo em C for igual a 1 grau, que é o contrário, o ângulo em B vai ser igual a 89 graus. Significa então que o ângulo B e C são ângulos cuja amplitude é inferior a 90 graus, ou seja, são ângulos agudos. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Podemos aqui recordar que o triângulo retângulo é metade de um retângulo, por exemplo, ou de um quadrado, no caso particular do retângulo. E podemos ver bem aqui que se um dos ângulos é reto, os outros dois são ângulos inferiores a 90 graus. Não é? Dado que o ângulo em C e o ângulo em B num retângulo são iguais a 90. Isto é, este ângulo em C do triângulo é complementar do ângulo 90 e o ângulo em B é exatamente um ângulo complementar também. Portanto, um ângulo cuja amplitude é diferença para 90 graus. Qualquer que seja as dimensões do retângulo, o triângulo retângulo tem sempre dois ângulos agudos e um ângulo reto. Cá está, temos aqui os ângulos do retângulo, que é o dobro deste triângulo retângulo. Desta maneira conseguimos compreender exatamente que os dois ângulos, para além do ângulo retângulo, são ângulos agudos. Né? Diferença para 90 graus. Estes ângulos do triângulo retângulo serão iguais apenas no caso de não termos um retângulo, mas temos um quadrado. E serão iguais a 45 graus. Será 90 mais 45 mais 45, vai dar os 180. Cá está. No caso do quadrado, temos 90, triângulo retângulo. Os ângulos agudos são iguais. Porquê? Porque é um triângulo retângulo isósceles. Portanto, este lado é igual àquele. Vamos ao quarto exercício. Sabe-se que o perímetro de um terreno retangular é de 600 metros. Foi feito um desenho desse terreno à escala de 1 para 100. Será que se pode afirmar que a área da representação do terreno no desenho é de 2 metros quadrados? Será que podemos afirmar que o perímetro da representação do terreno no desenho é de 6 metros? Será que podemos afirmar que o comprimento do retângulo desenhado é de 2 metros? E, finalmente, será que podemos afirmar que a largura do retângulo desenhado é de 1 metro? Se repararmos, estas dimensões que nós temos aqui e que teremos que analisar são dimensões à escala, não são dimensões reais. Vamos então considerar aqui um retângulo de comprimento x e largura y e consideremos que temos um perímetro fixo, um valor fixo. Será que podemos representar uma dimensão em função da outra? É evidente que sim. Se nós sabemos que o perímetro é duas vezes a soma do comprimento e a largura, temos aqui comprimento, largura e depois comprimento, largura, por isso é que temos duas vezes o comprimento mais a largura, e sabemos que esse perímetro é fixo, neste caso 600 metros, então podemos dizer que o perímetro é igual a 2 vezes x mais y. Ou seja, x mais y é igual a 600 a dividir por 2. 2 está a multiplicar no segundo membro, passa a dividir para o primeiro. Portanto, 600 a dividir por 2. De onde, se quisermos representar a largura em função do comprimento, sabemos que y é igual a 600 a dividir por 2, que é 300, menos o comprimento. Se analisarmos bem, temos aqui então a largura em função do comprimento, em que este 300 é exatamente o semiperímetro, que neste caso é 600 dividido por 2. Então podemos dizer que para um perímetro fixo, nós temos infinitas combinações entre comprimento e largura. E a pergunta é exatamente essa. Será que existe apenas um retângulo para um valor fixo do perímetro? Claro que não, existem infinitos retângulos. Contudo, as áreas respectivas são diferentes. Isto é, se nós tivermos um perímetro fixo, os retângulos que satisfazem esse valor de perímetro têm áreas diferentes. E essa área vai aumentando até atingir um valor máximo, que acontece quando o comprimento é exatamente igual à largura. Isto é, quando o retângulo deixa de ser propriamente um retângulo
e é um quadrado, como nós vamos já ver em seguida. Portanto, como nós dissemos, o valor máximo da área verifica-se aqui neste ponto, portanto a área vai aumentando, isto é uma parábola invertida, e verifica-se neste ponto, que é o vértice da parábola, que é quando existe uma combinação específica, este é o comprimento é igual à largura, ou seja, estamos perante um quadrado. Vou deixar só indicações de um pormenor que nesta fase para vocês não vos diz nada, que vocês não estudaram função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, mas para mais para a frente, para poderem confirmar, talvez para o nono ou 10º ano, as coordenadas deste vértice, a abscissa é igual ao semiperímetro e a ordenada é igual ao semiperímetro ao quadrado, ou seja, semiperímetro sobre 2 ao quadrado vai dar semiperímetro ao quadrado sobre 4. Portanto, estas são as coordenadas onde se verifica a área máxima do retângulo. Tendo visto isto, vamos então responder às nossas questões. Reparemos que as análises que nós temos que fazer ao nível da escala, já não um valor real, mas a valor no desenho, e portanto teremos que fazer a conversão. A área de representação do terreno no desenho é 2 metros quadrados? Então a resposta é não necessariamente. Não necessariamente porquê? Porque como nós vimos, para um perímetro fixo, nós temos infinitas combinações de comprimento vezes largura. E essas combinações, comprimento vezes largura, concretamente o produto do comprimento vezes a largura, vai nos dar a área. Portanto, significa que nós temos infinitas áreas, sendo que existe, como nós vimos, uma área máxima que se verifica no vértice da parábola. Portanto, no nosso caso, nós temos um perímetro de 600 unidades de comprimento, neste caso 600 metros. Portanto, o perímetro pode ser, por exemplo, a combinação de 2 vezes um comprimento de 200 mais 2 vezes uma largura de 100. Nós temos aqui 200 mais 100 dá 300 vezes 2 dá 600, que é o nosso valor de perímetro. Mas podemos ter outras medidas. Vamos então fazer a conversão das medidas tendo em conta a escala 1 para 100. Então, nós temos aqui uma área que será 200 vezes 100, ou seja, 20.000 unidades de área, ou seja, 20.000 metros quadrados, no nosso caso concreto. Se quisermos agora converter estas dimensões tendo em conta esta escala, nós sabemos que o comprimento em escala, ou seja, no desenho, é o comprimento real a dividir por fator de escala. Neste caso é 200 metros a dividir por 100, que é o fator de escala. 200 a dividir por 100 dá 2 unidades de comprimento, ou seja, 2 metros. A largura é exatamente a mesma coisa. A largura no desenho é igual à largura real a dividir por fator de escala. Neste caso, 100. Portanto, 100 a dividir por 100 vai dar uma unidade de comprimento. Se nós verificarmos a área, que é 20.000 unidades de área, para converter a área do valor real para o valor no desenho, é dividir por 100 ao quadrado, não é por 100. 100 é quando nós estamos a tratar de uma unidade de comprimento e ao quadrado é quando nós estamos a tratar de uma unidade de área. E seria 100 ao cubo se nós estivéssemos a tratar de um volume. Não é? O volume é medido, neste caso, em metros cúbicos. Portanto, 20.000 unidades de área, ou seja, 20.000 metros quadrados dividido por 100 ao quadrado, vai dar 2 unidades de área, que é exatamente a área de um retângulo de 2 unidades de comprimento vezes uma unidade de comprimento. Neste caso, 2 metros vezes 1 metro, vai dar 2 metros quadrados. Mas, como nós vimos, podemos ter vários valores. Mas podíamos ter aqui um comprimento, aqui está mal, não é 590, é 290, de 290 por 10. Portanto, 2 vezes 290 mais 2 vezes 10 vai dar na mesma 600 unidades de comprimento, neste caso 600 metros. E se fizermos a conversão destas dimensões reais para a dimensão no papel, ou dimensão no modelo, sabemos que o comprimento ao nível de escala, do desenho, será comprimento real a dividido por fator de escala. Ou seja, 290 dividido por 100 vai dar 2,9 unidades de comprimento ou 2,9 metros. A largura é exatamente a mesma coisa. 10 dividido por 100 vai dar 0 unidades de comprimento ou 0,1 metros. A área, qual é a área deste retângulo ao nível do desenho, ao nível de escala? Será 2,9 vezes 0,1, vai dar 0,29 unidades de área, ou seja, 0,29 metros quadrados. Se nós fizermos a conversão da área, que é 290 vezes 10, ou seja, 2.900 metros quadrados, a dividir por 100 ao quadrado. 100 ao quadrado porquê? Porque nós estamos a tratar de um fator de escala 1 para 100 e, como é uma área, temos que elevar ao quadrado. 100 ao quadrado, 2.900 dividido por 100 ao quadrado, que são 10.000, vai dar na mesma 0,29 unidades de área. Então, respondendo à linha A, nós podemos dizer que não necessariamente. A área da representação do terreno no desenho pode não ter 2 metros quadrados, não é? Ou seja, 2 unidades de área.
Podia ter, por exemplo, 0,29 unidades de área. Depende das dimensões comprimento vezes largura. Portanto, embora o nosso perímetro seja fixo, como nós vemos, a área tem variação. E tem variação de acordo com esta parábola. Vejamos que para o retângulo com área de 2 unidades de área, ou seja, 2 metros quadrados, nós verificamos que tem que ter um comprimento de 2 unidades de comprimento e uma largura de 1 unidade de comprimento. Ou seja, vai ter ao nível real vai ter 200 metros, cá está 200, comprimento, e largura 100, certo? 200 vezes 100 vai dar 20.000 metros quadrados ou 20.000 unidades de área, que depois, reduzida ao nível de escala, vai dar 2 unidades de área. No outro exemplo, como nós verificamos, aqui está errado, é 290, não esqueçamos disto. Portanto, 290 por 10 significa que nós vamos ter aqui um comprimento de 290 vezes 10, que é a largura, vamos ter uma área de 2.900 metros quadrados. Significa que o nosso caso pode ser representado por este ponto aqui. Se pensarmos em termos de escala, já verificamos que isto dá 0,29 unidades de área ou 0,29 metros quadrados. Em termos dinâmicos, podemos ver a variação. Reparemos que, voltando atrás, nós estamos aqui a partir de um retângulo com um comprimento de 5 metros, ou seja, ao nível da escala dá 0,05 metros, e de uma largura que em termos de escala dá 2,95 metros, ou seja, 295 metros. E verificamos que a representação da área deste retângulo é feita neste ponto aqui. À medida que fazemos variar o comprimento, isto aumentando o comprimento, a largura tem que diminuir. Isto é, para que o perímetro seja fixo. Fixo, neste caso, igual a 600 unidades de comprimento ou 600 metros. 200 metros vezes os 100 metros vai dar os 20.000 metros quadrados. Portanto, vemos aqui a variação e verificamos que o ponto máximo da área é aqui neste ponto. Portanto, significa que o retângulo começa a aumentar o comprimento. A certa altura, que é no ponto máximo, nós não temos um retângulo, temos um quadrado, que é onde se verifica a área máxima, e depois a área começa a diminuir. E depois vamos ter, a partir do valor máximo, vamos ter um retângulo cujo comprimento é maior do que a largura. Antes era menor, até o valor máximo, comprimento menor que a largura, e aqui comprimento maior que a largura. No vértice vamos ter comprimento igual à largura, ou seja, estamos perante um quadrado. Estamos a ver aqui a variação, não é? Fazendo uma variação de 5 metros. Pronto, este é o valor máximo. O valor máximo em termos de escala é 2,25 unidades de área, ou seja, em valor real será 150 vezes 150, ou seja, um quadrado lá de 150 metros, ou seja, uma área igual a 22.500 metros quadrados. Portanto, o que é importante reter desde já aqui é exatamente que para um retângulo de perímetro fixo nós temos infinitas combinações entre o comprimento e a largura, de modo a manter esse perímetro, mas a sua área não é fixa, não é? À medida que nós fazemos variar o comprimento e a largura, nós vamos obtendo diversos valores da área, sendo que o valor máximo se verifica exatamente quando o comprimento é exatamente igual à largura, ou seja, estamos perante um quadrado. Vamos à segunda questão. O perímetro da representação do terreno no desenho é de 6 metros? Claro que sim, porque no fundo o que nós estamos aqui a dizer é que o que está aqui a dizer é que, em termos reais, o perímetro do terreno é 600 metros, ou em termos de desenho é 6 metros, porque é a conversão de 600 a dividir por 100 dá 6, é evidente que sim, é um dado problema, tendo em conta o valor de escala. Não é? Temos aqui os valores que nós já calculamos antes, comprimento ao nível de escala e largura ao nível de escala, 2 unidades de comprimento, ou seja, 2 metros e 1 metro, de onde o perímetro será 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 6 unidades de comprimento. Podemos ter outra combinação, 290 por 10, não é assim?
Então, neste caso, o perímetro será de 6 unidades de comprimento, ou seja, de 6 metros. Reparemos que qualquer que seja a combinação entre o comprimento e a largura, no nosso caso, o dado problema é que o perímetro é sempre constante, igual a 600 metros. Portanto, por isso é que nós temos aqui o perímetro ao nível de escala igual a 6 unidades de comprimento, ou 6 metros, e aqui neste caso, fazendo variar as dimensões do retângulo, continuamos a ter um perímetro de 6 metros. Temos aqui graficamente esta combinação de 200 metros por 100, ou seja, ao nível de escala 2 metros por 1, vai dar um perímetro de 6 unidades de comprimento. A área é diferente, como é evidente. E na outra combinação, que tem uma área de 0,29 metros quadrados, mantém o perímetro. O perímetro é um dado fixo do problema. Vamos à terceira, à linha C e à linha D, ou seja, terceira e quarta questão. O comprimento do retângulo desenhado é de 2 metros, será que podemos afirmar isto? Ou seja, a largura do retângulo desenhado é de 1 metro? Não necessariamente, como nós já vimos, não é? Se o comprimento pode variar e a largura também pode variar, não significa que o retângulo de 2 metros de comprimento seja o único retângulo que tem um perímetro igual a 600 metros. Nem significa que o retângulo cuja largura é de 1 metro, ao nível de escala, estamos a pensar ao nível de escala, vai ter um perímetro de 600 metros, ou seja, de 6 metros ao nível da escala. Portanto, não necessariamente nas duas situações. Como nós vemos aqui, podemos partir de um retângulo cujo comprimento é ao nível de escala 0,05 e a largura é 2,95 e vamos aumentando o comprimento e diminuindo a largura. O que nós sabemos, até chegar ao quadrado, não é? O que nós sabemos é que estes retângulos todos têm o mesmo perímetro. Tem perímetro igual a 6 metros ao nível da escala ou 600 metros ao nível real. E depois, atingindo o valor máximo, o comprimento continua a aumentar, portanto, deixamos de ter um quadrado, passamos a ter de novo um retângulo, mas neste caso em que o comprimento é maior que a largura, e o que é que nós verificamos? Verificamos que o perímetro se mantém constante, sempre igual a 600 unidades de comprimento, ou seja, 600 metros, ou ao nível da escala 6 metros. Vamos finalmente ao quinto problema, que diz o seguinte: observa a figura ao lado, o triângulo ABC é retângulo em B, é um ângulo reto, 90 graus, e BD é a altura relativa ao lado AC. Sabendo que CD é igual a 6,4 cm e DA é igual a 10 cm, pode-se afirmar que BD é igual a quanto? Temos aqui várias hipóteses, temos que fazer o cálculo para determinar qual é a solução correta. Vamos então ver a decomposição do triângulo retângulo pela altura relativa à hipotenusa. Consideramos então o triângulo retângulo ABC. Se traçarmos uma reta perpendicular ao lado AC passando pelo vértice B, verificamos que o segmento de reta BD é a altura do triângulo relativamente à hipotenusa, que é ao lado AC. Temos aqui um cateto, outro cateto, e o lado oposto ao triângulo retângulo é a hipotenusa. Pelo que podemos concluir que num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, que é este segmento aqui, divide-o em dois triângulos, este azul e este vermelho, que são semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo retângulo original. Isto é, se nós dividirmos o triângulo retângulo pelo segmento que representa a altura relativa à hipotenusa, nós vamos obter três triângulos retângulos semelhantes entre si. Estes dois semelhantes entre si e cada um deles semelhantes ao triângulo retângulo de partida. Vamos então demonstrar que o triângulo ABD, que é este triângulo da direita, e o triângulo BCD, que é o triângulo da esquerda, são triângulos retângulos e semelhantes entre si. E são semelhantes porquê? Porque verificam o critério ALA, ou seja, dois ângulos iguais. Tem um ângulo reto, né? Ambos têm um ângulo reto, neste caso aqui um ângulo reto, aqui um ângulo reto, e tem mais um ângulo agudo igual, que é este ângulo azul. O ângulo ABD, que é este aqui, é igual a 90 graus menos o ângulo DBC. E o ângulo BCD, que é este ângulo azul também, é igual a 90 graus menos o ângulo DBC. Ora, como nós verificamos,
o ângulo em B e o ângulo em C destes ângulos retângulos são ângulos complementares do mesmo ângulo. Portanto, significa que os dois triângulos têm dois ângulos internos iguais, um ângulo reto e um ângulo agudo. Então, pelo critério ALA, nós podemos demonstrar aqui que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo BCD. Do mesmo modo, podemos demonstrar que este triângulo da esquerda é semelhante ao triângulo original, ao triângulo ABC. Sabemos que o ângulo BDC é igual ao ângulo ABC, são ângulos retos, 90 graus, e sendo BCD, este ângulo agudo, um ângulo comum aos dois triângulos, e cujo lado é o lado BC, então podemos afirmar pelo critério ALA, ou seja, apenas o critério ângulo, que o triângulo ABCD, que é o triângulo da esquerda, é semelhante ao triângulo ABC, que é o triângulo de partida. Do mesmo modo, podemos demonstrar que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo de partida ABC. Sabemos que o ângulo BCD, que é este ângulo agudo, é igual a este triângulo agudo, que é o ABD, e sabendo que, para além disso, os triângulos têm dois ângulos retos, o ângulo ABC é igual ao ângulo BDA, 90 graus, sendo o AB o lado comum, pelo critério ALA, podemos demonstrar aqui, efetivamente, que o triângulo ABD, que é este triângulo da direita, é semelhante ao triângulo de partida ABC. Portanto, está demonstrado que, efetivamente, a altura relativamente à hipotenusa de um triângulo retângulo divide-o em dois triângulos retângulos semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo retângulo de partida. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra esta conclusão, e para isso vamos dispor os triângulos de acordo com os lados correspondentes. Se pusermos o triângulo ABC para baixo e rodando o triângulo da esquerda, o verde, e alinhando pelos lados correspondentes, assim como o triângulo da direita, nós obtemos aqui três triângulos retângulos dispostos de acordo com os lados correspondentes, de onde podemos tirar exatamente estas relações métricas. Então o lado AC está para o lado BC, assim como o lado AB está para o lado BD, triângulo verde, assim como o lado BC está para o lado CD. E temos então as relações métricas entre o triângulo de partida e o triângulo verde, que resulta da divisão de partida em dois triângulos retângulos. Depois temos AC está para AB, é o triângulo vermelho. Depois AB está para AD e BC está para BD. Temos então as relações métricas entre o triângulo retângulo de partida e o triângulo vermelho, que resulta da decomposição do original em dois triângulos retângulos semelhantes. E finalmente temos a relação métrica entre os dois triângulos que resultam da decomposição do triângulo retângulo de partida. BC está para AB, assim como BD está para AD, assim como CD está para BD. Temos então aqui o conjunto das relações métricas que servem para resolver os nossos problemas. No nosso caso, pretendemos calcular o comprimento do segmento BD, tendo em conta as medidas dos comprimentos dos segmentos destes dois triângulos retângulos. O da esquerda, neste caso o lado CD, igual a 6,4, e o da direita, o lado AD, que é igual a 10 unidades de comprimento. Ora bem, interessa-nos então a relação métrica entre os dois triângulos de composição, que é exatamente esta terceira. BC está para AB, cá está, assim como BD está para AD, assim como CD está para BD. Então, nesta relação métrica, vamos procurar a igualdade ou as igualdades que nos interessam para calcular o nosso exercício. Neste caso, nós conhecemos o CD, conhecemos o AD e pretendemos calcular o comprimento BD. Então, esta relação da direita.
Então BD está para AD, assim como CD está para BD. Produtos extremos é igual a produtos meios, de onde BD ao quadrado é igual a 10 vezes 6,4. De onde BD ao quadrado é igual a 64, ou seja, temos que extrair a raiz quadrada do primeiro membro e a raiz quadrada do segundo membro. A raiz quadrada de BD ao quadrado simplifica o expoente 2 com a raiz, fica BD, é igual à raiz quadrada do segundo membro, que é 64. Raiz quadrada de 64. Qual é o número que ao quadrado é igual a 64? É exatamente o 8. 8 vezes 8 é 64, ou seja, BD é igual a 8 cm. De onde a opção de resposta correta é a opção C.